Olá, alunos! Sou a professora Giovana Rocha e nesse momento nós vamos ter aula de História, certo? Nós estamos estudando um pouco sobre os povos indígenas e na aula passada eu deixei uma atividade para vocês. A página 224, ela era pessoal, então a tia não vai fazer a correção. Vamos iniciar pela 226. Tinha um texto para que vocês lessem e respondessem. Qual é a marca padronizada dos carajá? Então, os carajás desenham círculos nas bochechas. Então, a marca padronizada deles é desenhar círculos nas bochechas. 2. Qual é a marca padronizada para os cinta-largas? Eles desenham listas horizontais cruzando as bochechas. Então, eles desenham listas horizontais cruzando as bochechas. Na 3, qual é a marca padronizada para os juruna? Os jurunas contornam a boca com pigmento preto. Então, contornam a boca com pigmento preto. A 4ª questão pedia para que vocês fizessem o desenho, que eu indiquei que vocês usassem no caderno de artes. Vamos à 5ª questão. Quais enfeites corporais são produzidos pelos indígenas? Então, os indígenas, eles produzem cocá, braceletes, brincos, colares. Então, você pode ter escrito aqui. Necessariamente todos? Não, né? Você percebeu que os indígenas usavam os materiais que a natureza fornecia, sem prejudicá-la, preservando assim o solo. Atualmente, como a nossa sociedade preserva a natureza? Então, aqui ela é uma questão mais pessoal. Então, você deve ter colocado, né, que a ação dos povos indígenas de respeito à natureza, porque eles entendiam o valor que a natureza tinha, né? E nós, hoje em dia, é importante preservar? Claro que sim. Mas como será? Será que atualmente nós realmente preservamos? Nós sabemos que infelizmente não. É por isso que nós estamos passando por tantos problemas, porque o homem ele não preserva a natureza, ele não tem um respeito tão grande pela natureza quanto os índios tinham, certo? Então essa é a correção da aula passada. Nós vamos continuar, né, na página 227 ainda, certo? Porque nós vamos entrar no conteúdo de hoje. Vamos só descer mais um pouquinho. Atividades econômicas. Então, quando eu falo em atividades econômicas, são atividades que vão gerar alguma fonte, certo? Vamos lá. Atividades econômicas são as ações humanas que as sociedades realizam para suprir as suas necessidades, certo? Essas necessidades podem ser de alimentação, confecção de roupas, de objetos e entre outras coisas. Uma das atividades indígenas cotidianas praticadas era a agricultura, onde havia uma grande conexão com a natureza. Então, o índio plantava para sua própria sobrevivência, certo? Vamos lá. A plantação de alimentos, como a mandioca, era a base dessas sociedades no passado. Continuando. Além das plantações, os indígenas se dedicavam à pesca e à caça. Era por meio da pesca e da caça que os indígenas complementavam a sua alimentação. Vocês vão continuar fazendo essa leitura aqui, né? Sobre as atividades econômicas, os indígenas, eles estavam muito ligados à questão da cultura e a respeito à natureza. Você vai continuar a leitura, vamos aqui descendo um pouco mais. Observamos aqui, né, que atualmente os indígenas, muitos deles estão inseridos na nossa sociedade, mas nem por isso eles perderam os costumes, certo? Aqui eles eram acostumados. Então, vamos continuando até a nossa página 232. Aqui, volta só aqui para me chamar a atenção. Nós temos, para que vocês usem o material de apoio, que está lá na 41 e na 43, você vai encontrar um jogo da memória sobre os povos indígenas. Ao mesmo tempo que nós estamos finalizando sobre os povos indígenas, nós vamos iniciar também o nosso capítulo 2, que vai falar, certo? Nós temos aqui um texto para que vocês leiam, isso é atividade, certo? E responder.
Leiam e respondam. E vamos iniciar o nosso capítulo 2, certo? Vamos falar um pouco sobre a chegada dos portugueses. Tia Giovana, mas misturar a cultura indígena com os portugueses? Sim, os portugueses, a chegada dos portugueses aqui, ela está diretamente ligada com a relação com os indígenas, né? Porque os indígenas já aqui habitavam e os portugueses chegaram e se apoderaram, né, das terras onde os indígenas viviam. Então, nós estudamos um pouco sobre os indígenas, os costumes, a forma de se vestir, que eles tinham a sua própria cultura. E quando os portugueses aqui chegaram, eles não valorizaram. Eles quiseram como se tornar donos da nova terra. Aqui nós temos a imagem, né, de abertura, como se quem já vivesse aqui não fossem os verdadeiros donos. Então, nós vamos, um assunto complementa o outro. A questão dos indígenas com a chegada dos portugueses. Na próxima página, nós vamos falar lá, vai ter falando sobre a chegada dos portugueses. Vamos lá. Os povos nativos dos territórios brasileiros são os indígenas. Posteriormente, chegaram os portugueses e é sobre esse tema, esse nosso capítulo. Vamos lá. Temos o nosso conversa vai, conversa vem, certo? Continuando aqui. Vamos ler aqui um pouco sobre a chegada dos portugueses, então, né? Aqui no dia 22 de abril de 1500, uma expedição marítima liberada pelo português Pedro Álvares Cabral chegou ao local onde atualmente se localiza a cidade de Porto Seguro. Então, vocês vão realizar a leitura desse texto, certo? Os portugueses aqui chegando encontraram quem? Os indígenas. E vocês tiveram a oportunidade de estudar um pouco sobre costumes, hábitos dos indígenas, certo? Então, aqui, uma das primeiras medidas tomadas pelos portugueses foi fixar uma cruz no chão. Fazer isso era costume para dizer a todos os outros reinos que a terra, a partir daquele momento, pertencia a eles. Então, eles chegaram, fixaram essa cruz para mostrar para todos os outros reinos que aquela terra, a partir daquele momento, pertencia a eles. Mas será que de fato pertencia? Quem eram os verdadeiros donos? Então, é algo que vocês devem pensar. Descendo um pouquinho mais para a próxima página, vocês vão ter aqui, né, um texto, onde vocês vão ler na página 232, vamos continuar, e vai ter a seção mão na massa. Essa seção mão na massa vocês vão fazer em forma de atividade. Quando os portugueses chegaram no Brasil, onde eles desembarcaram, onde é que você vai encontrar essas respostas? Nesse texto. Tia não leu o completo porque ele é um pouco extenso, vocês voltam para ler. E em que data isso aconteceu? Os portugueses foram os primeiros a conhecer esses territórios ou já havia outros povos aqui? Quais? Quando começou de fato a colonização do Brasil? Então, finalizamos o nosso livro aqui. Nós temos atividade nas nossas fichas de atividade. A aula passada foi dos 121 a 124. Nós vamos fazer a correção agora. E, em seguida, vamos explicar 125 a 128. Nós tínhamos o caça-palavras para vocês encontrarem, certo? Aí cada um encontrou. Na questão 2, produzir um parágrafo utilizando essas palavras, questão pessoal. Vamos a 3, na 122. Fichinha bem simples. Vamos lá. Marcar, registrar VOF. Primeiro item, todos os grupos indígenas são iguais? Falso. Segundo, nas aldeias indígenas não há preocupação com a natureza? Falso também. Terceiro, a solidariedade e a cooperação são muito importantes entre grupos indígenas? Verdadeiro. E por último, a religiosidade indígena está ligada aos fenômenos da natureza? Verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro e verdadeiro. Fazer um desenho é pessoal. Agora a 123, vamos fazer a correção. Tinha a imagem para você responder. Item A. Vamos lá, o item A. Descer um pouquinho. Por que eles produziam esses enfeites? Para expressar a sua cultura e a sua identidade. Cada povo produzia seu enfeite, né, tinha a sua forma de produção, mas o intuito era geral, que era expressar a cultura e a identidade.
Citar 2 enfeites que eram confeccionados. Vocês podem citar cocá, colares, né? Fica à vontade. Vamos à próxima. Observar esses objetos, certo? Confeccionados e responder. De onde vêm os materiais utilizados? Todos esses materiais utilizados, eles vêm da onde? Da natureza. Então, você deve ter colocado da natureza. E a B, resposta pessoal. Passando agora para 125, nós temos as folhas de hoje. Pintar de verde as terras onde habitavam os povos indígenas G e de vermelho os Tupi-Guarani. Volta lá, pesquisa. Continuando. As terras onde habitavam os G correspondem a quais estados atualmente? Terceira, as terras onde habitavam os Tupi-Guarani correspondem a quais estados atualmente? Volta lá no texto para responder, certo? No capítulo que fala sobre os indígenas. Continuando. De que maneira os tupinambás utilizavam os valores de cooperação e solidariedade na sua comunidade? Mais uma vez, escrever um parágrafo envolvendo indígenas, agricultura, artesanato e tupi. Continuando na 127. Leia os versos do poema Mar Português. Você vai ler para responder as seguintes questões. Sobre o que trata o poema? Você lê e coloca aqui. Qual o assunto principal desse poema? Porque para o poeta o mar representa as lágrimas de Portugal? Será que esse trecho, as lágrimas de Portugal, representa algo alegre, triste? O que ele quis dizer? Por que ele usou isso aí? E fazer um desenho que represente navegações que trouxeram os portugueses ao Brasil. Então, vocês façam essas atividades, lembrando que qualquer dúvida me sinaliza, não deixe de fazer e na próxima aula a gente faz a correção, tá bom?